O Claudemir lembra, ele já tem uns 100. Nós cantamos muito assim, não foi não? O Bispo Claudemir cantou muito. Cantei junto com ele. Leamos então João 5. João 5, 45. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Moisés, em que estão as suas esperanças. Algumas versões diz sua confiança. Vocês encontraram aí, né? São diferentes traduções, mas não tem problema. Esperança e confiança estão interligados. Fé, esperança e amor. O maior é o amor. Não existe fé sem esperança, nem esperança sem fé. Ela faz parte da esperança. Por isso que, ao traduzir elpis, que é esperança, alguns traduziram como confiança. Confiança, esperança. Se você espera, você deve confiar. E se você confia, você deve esperar. São quase um sinônimo, não é? Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Devo sentar. Irmãos, nós vamos refletir sobre esta palavra, muito interessante. E, às vezes, tem texto que é difícil. Porque, às vezes, você pega um texto, eu estava olhando esse texto pela palavra elpis, esperança. Mas eu descobri outra que é absolutamente quase estranha. Categoria. Quer dizer, falando de categórias, o que tem a ver a palavra categoria traduzida por acusação? É difícil de entender. E aí, eu estava pensando, às vezes eu durmo pensando no texto, né? Para poder aprender
elaborar uma mensagem. Não é muito... Às vezes é de repente também, fiz muito isso. Quando você pregava na rua, não dava tempo de ver nada, tudo na hora. Lá em Morro Agudo, você põe uma caixa de som em cima de um Fusca, abria a Bíblia e tinha que pregar, não tinha nem onde olhar nada, nem na Bíblia não dava tempo de ler direito. E aí, 2h30 da madrugada, eu lembrei, falei, eu vou anotar isso, não vou esquecer. Aí a Lana acordou também, falei, acordou, agora perguntou, falei, né? Aí ela pegou, foi lê aí, tá, lê aí, mas eu vou ter dormido, ela não conseguiu achar o texto, depois achou, estava lá, confiança. Falei, curioso, não tinha percebido isso. Mas na outra Bíblia está esperança. Aí você vai ver que tem algumas Bíblias que está esperança e outras confiança. Então, nós pretendemos que você imagine o que é a esperança. Mas Jesus estava aqui confrontando os judeus. Porque os judeus ouviram tudo. Digamos, eles sabiam tudo. Sabe aquela pessoa que sabe tudo e não sabe nada? Parece aqui a figura do judeu. Típico. Eles sabiam tudo sobre Cristo. Mas, na conclusão, digamos, não sabiam nada. E é difícil você saber por que não sabiam. Então, há muitos textos com essa referência, como coração endurecido, etc., não reconheceram Jesus, etc. Bom, daí então, Jesus disse para ele, Jesus, se você olhar em textos anteriores, fala que Deus, ninguém julga. Porém, ao Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus podia julgar os judeus, sim. Mas Jesus não os julgou. Ele disse, ao contrário, ele disse, olha, quem vos julga é Moisés. Aí vem uma questão, como é que Moisés julga os judeus? Alguém pode dizer? É difícil, não é? É claro, não é tão fácil. Então, como é que Moisés, afinal de contas, estava julgando os judeus? Porque a questão, quando essa palavra é usada, que Jesus usa essa palavra, ela tem várias derivações. Ela tem, pelo menos, 5 gêneros e 10 derivações, a palavra categoria. Se você olhar, ela tem uma imensa derivação, uma extensa, cheia de significado. Tem até o imperativo categórico, não é verdade, Mateus? Está aí o professor Mateus. Ele conhece muito bem o assunto. E o Kant, não é? Imperativo categórico. Que se refere muito ao pensamento. E Jesus, então, diz para o judeu, quem vos categoriza, aí você, como é que você vai entender? Categorizar, conjugar. Quando diz que a Jesus tem todo o direito de julgar, usa a palavra clássica do grego, que é crise. Crise mesmo, crise. Crise é um julgamento. Quando tem uma crise social, a crise que o governo socialista projeta para poder estragar tudo, por exemplo, a palavra é crise, julgamento. A crise que vem sobre as nações, uma guerra é uma crise. Agora, quando Jesus usa aqui, ele não usa a crise do cridel, do criminalizado, julgar. Ele usa categória, da categoria. Que também, dentro das suas várias derivações, tanto para a filosofia como na teologia, entra o aspecto do julgamento. Agora, quando Jesus diz que Moisés é quem vos julga, você tem que ver como é que Moisés julga os judeus que a Cristo não reconheceram, não aceitaram, enfim, enfrentaram, não é? Então, por isso que Jesus disse que quem vos julga é Moisés. Esse é um aspecto bem dentro do judaísmo. Entretanto, dentro da sociedade, que não tem Moisés, mas tem os filósofos, não é? Kant, etc., Nietzsche, maluco e outros, que, por exemplo,
Kant admite que Deus é tudo, seria a natureza. Bom, então a natureza haverá de julgar os filósofos que não aceitaram Jesus. Paulo personifica a natureza como um ser. Parece um ser pensante, de repente a natureza vai julgar os filósofos que disseram que Deus é a natureza, é tudo, e não reconheceram Jesus. Assim como Moisés julga os judeus, a natureza julga os filósofos e todos aqueles que, de certa forma, sabem que Deus existe, que há um Criador, no entretanto, a Jesus não reconhece. Também serão julgados, como os judeus é por Moisés, os filósofos e sábios serão julgados pela própria natureza. Por isso que Paulo fala que a natureza sofre, geme como uma pessoa, né? Porque ela testifica de Deus, e ele já... se a natureza testifica de Deus, há um passo para ele saber sobre o Filho de Deus. Então, a categoria, então, ela tem pelo menos 5 gêneros, que é o ser, o homem, o movimento das coisas, o repouso, a identidade, alteridade, alteritas, que é a existência do outro, Moisés e Jesus, está vendo? Alteritas, alteridade. Jesus é um, Moisés é outro. O movimento de Moisés é um, de Jesus é outro. As identidades, as coisas de Moisés é uma, de Jesus é outra. As derivações são imensas. Elas derivam em substância, quantidade, qualidade, lugar, tempo, posse, passividade, posição, relação. Tudo isso está dentro do contexto do julgamento que virá através de Moisés para com os judeus. Aí nós temos que, então, dar uma olhada nessa questão dessas categorias, né? Alteritas, se você olhar na Larousse cultural, eu tenho aqui no escritório. Eu fiz a coleção comprando nas bancas. Eu comprava e juntava, mas para se distrair, né? Aí você fazia uma enciclopédia. É um exercício, né? Passa na banca, comprava, encadernava, depois deu essa Larousse cultural, que lá tem sobre a categoria. São curtinhos, são definições curtas, interessantes, né? Agora, se nós formos ver, então, a questão das categorias, que Jesus estava dizendo sempre, quem vos julga, a categoria de Moisés vos julgará, em que vocês confiam, esperam. Quer dizer, eles esperavam e confiavam nas categorias de Moisés. Quais eram? Porque quando Jesus disse que o categórico, quer dizer, a categoria, julgamento vós, quem vos julgará, quem vos categorizará, é Moisés. Como? O que ocorre é o seguinte, é que quando vem Moisés, vem com Moisés uma série de categorias, que são mais, digamos, muito mais subjetiva que objetiva. Eles vêm, por exemplo, com o descendente da mulher. São pensamentos que foi inculcado no povo judeu. O descendente da mulher, lá em Gênesis. O descendente de Abraão, é outra categoria. Você vê que ser, movimento, tudo isso estava dentro da palavra julgamento. Quem vos julgará? Diferente de julgamento de um tribunal, que nem crime, não. Crise. Jesus usou outra palavra, a propósito. Se Jesus houvesse usado a palavra crise, seria uma outra interpretação. Talvez não entrasse Moisés, a figura de Moisés. A figura de Moisés entra porque nele está uma diversidade de categoria, que começa, pode começar com outras coisas também, mas descendente de Abraão e Jacó, outra categoria do ser. A estrela de Jacó, que está em Números. Tudo isso aí são as categorias de julgamento que Jesus está dizendo. O grande profeta,
E Moisés categorizou, apresentou. Quer dizer, ele criou uma subjetividade. Ninguém nem sabia quem era, porque Moisés seria o maior, não era? Não é, não é? Moisés não era o maior? Ele era grandão, mas Jesus diz, esse aqui quem é maior que Moisés. Moisés, diante de Jesus, é pequenininho. Entendeu? Esse era um problema do judeu. Depois, o grande profeta, que não era Moisés, era Jesus. A serpente de bronze, que Jesus mencionou em João 3,14, e está lá em Número 2,19, serpente de bronze, que é uma figura mítica, estranha, e toda vez que você lê, que Jesus diz assim como a serpente foi levantada no deserto, não dá um mal-estar? Tem texto, irmão, que não é um texto que você lê e fala assim, olha que maravilha. Não é não. Quando a gente vai estudar esse texto, assim como a serpente foi levantada no deserto, serpente é a figura do diabo também, não é não? Não é, não é? Você vê que essa questão de figura depende do contexto. Assim como a serpente foi levantada no deserto, em João lá diz, Filho do homem será levantado. Olha só, mais uma categoria, impactante, estranha, meia, né? Você lê, mas por que não inventaram outra coisa lá no Antigo Testamento? Tu achar logo uma serpente, mas e daí? Aí você vê, aquele que cumpriu a lei, outra categoria. Claro, ali quando você lê as coisas que Moisés categoriza, é tudo subjetividade, você percebeu? Pouca coisa objetiva. Tem coisa que é logo traduzido por fatos, né, que você tem que fazer. Como, se você encontrar alguém ali, um burro de uma pessoa, um cavalo lá, estropiado lá, você vai lá ajudar. É um dia de sábado, mas uma pessoa caiu, quebrou a perna, está na rua. Aí o judeu passa assim, hoje eu não posso. Socorro, por favor, misericórdia. Hoje não. Hoje não é dia de misericórdia. Se vire aí. O cara morre? Lá? Não. Você vê que é difícil a lei de Moisés, por isso que diz que a lei mata. A lei não... Foi boa, é boa, mas é paradoxal. É boa, mais, né? Tem um mais lá. Que nem a Verônica pregou aqui. O pessoal diz que quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Meu irmão também dizia, meu irmão Ivan fala assim, os crentes é muito interessante. Quer tudo ir para o céu, mas quando está doente, vai no hospital. Aí Ivan é filósofo, né? Jesus é aquele que cumpriu a lei. Está vendo? Então, veja quando Jesus diz assim, Moisés é quem vos acusa. Quem vos acusará. Os judeus tinham esse quadro todo. O Monte Sinai, outra categoria. Monte Sinai. E aí, como é que faz? Eles tinham tudo isso. Tinha isso subjetivamente, que são coisas que dominavam a mente, e coisas que tinham obrigações factuais. Por exemplo, uma coisa, você dizer assim, ama o teu próximo. Pode ser um sentimento, não é? Mas pode precisar de um ato. Por isso que o Evangelho diz, se você tem um culto, aí vem um pobre. Naquele tempo tinha pobre que não tinha o que comer, ia para a igreja com fome. Alguém veio aqui sem tomar café? Se veio porque quis, não é? Então, você não podia dispersar o pobre, dizer só, paz do Senhor, e ele ir embora com fome. O Evangelho diz, não pode. Então, a lei, ela não concluía as coisas com perfeição. Porque se ela concluísse, Jesus não precisava vir. É muito simples. Então, essas categorias de Moisés, os seus gêneros e derivados, acusa o povo judeu e acusa, às vezes, pessoas que acham que Deus até existe mesmo. A Bíblia é verdade, teve Moisés lá
E tem gente que fala que Moisés ensinou muita coisa, etc. Tem, digamos, uma centena de livros aí sobre a lei de Moisés, etc. Não tem? Sem Jesus, só é acusação aquilo lá. Ele não tem a solução. Por isso que Jesus disse sobre a categoria de Moisés. Agora, depois você pega e fala, por que Jesus disse isso, não é? Se ele disse isso, que bandeja bonita. Se Jesus disse isso, porque ele tinha outras categorias. Entendeu? Ó, você tem que, porque eu admito que não é fácil não, sabe? Que eu acordei 2h30, e eu estava com isso na ideia. Falei, mas que coisa, né? E o que é isso, afinal de contas? Né? Porque senão fica uma... Por que Jesus disse isso? E ainda fui descobrir a diferença entre esperança e confiança. Eu descobri mais uma coisa, é muita descoberta, é muita coisa que Deus mostra. Né? As categorias de Jesus, ela é dita exatamente, por isso que o judeu ia ser julgado por Moisés, porque Moisés, disse Jesus, falou a meu respeito. Se vocês crescem em Moisés, por causa dessas categorias mosaicas, vocês haveriam de crer em mim, ou haverias de crer em mim, não é? Se vocês crescem nas categorias de Moisés, que são todas essas nomeadas especificamente para a nossa reflexão, se vocês acreditassem, vocês acreditavam em mim, porque tudo isso aí diz a meu respeito. Até as figuras de alguns livros, de Josué, do Número, etc., Jesus é o ponto central, tanto lá como cá. Então, por isso que eles eram indesculpáveis, eles tinham tudo para crer. Ele não tinha nenhum argumento razoável para resistir a Jesus. E resistiram. Deram de mal entendido. Então Jesus disse, olha aqui, ó, não é meu Pai que julga, não. É Moisés em quem vocês depositam a esperança ou a confiança. Essa esperança do povo judeu era um fracasso. Olha que absurdo, não é, irmão? Eu gosto muito de judeu, eu gosto de música judaica. Acho também que, eu não vou dizer, judeu não vai para o céu. Isso não é da minha competência, não. Porque Paulo fala, irmão, eles foram eleitos. O único povo que é predestinado é judeu, o resto não tem nada a ver, não. Pelo menos, sempre a gente é melhor a gente julgar pelo aspecto melhor do que a condenação. Não creio em Jesus, aí vai para o inferno, não sei o quê, não sei o quê. Não é problema meu, foi Deus que elegeu, então, olha, é problema de Deus, ele vai resolver lá com os judeus. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vou julgar, jogar pedra, nada. Até deixo eles jogar as pedras quando eu viajei para Israel, até quando eu ficava, não chegaram a jogar pedra em mim, mas quando me enfrentaram no pátio do templo lá, eu fiquei quieto, falei, tá bom, 5 judias, não sei se tinha rapaz, tudo, saia azul e blusa branca, igual os colégios antigos aqui. Me cercaram em volta, eu fui surpreendido. Eu entrei na sinagoga com a blusa escrito Jesus Jesus Love You, e eles viram. Mas eu não fui provocar, se eu soubesse, não tinha entrado, sinceramente. Mas eu não sabia que ia dar essa encrenca toda, né? Quando eu saí, eles correram atrás de mim e me cercaram. Daqui você não sai. Aí eu falei, pronto, estou aqui. Falei, por que você entrou na blusa? Tudo em inglês, né? Por que você entrou na nossa sinagoga com essa blusa Jesus te ama? Aí que eu falei, que coisa, que eu nem imaginava. Assim. Falei, mas que Jesus te ama. E você gostaria que eu entrasse na sua igreja escrito Moisés te ama? Gostaria, porque eu gosto de Moisés também. Desarmei eles. Aí puseram a mão na cabeça. O que a gente vai fazer com esse brasileiro, né? Não dá nem para jogar pedra, porque ele gosta de Moisés também.
Falei, mas I love Moses too. Moisés também, Jacó, todo mundo. Sei o que, e deixaram eu embora. Se eu tivesse chegado, falado, que vocês são mentirosos, que vocês amam Moisés, ia dar só briga, não ia virar nada. Eu falei, mas eu gosto de Moisés também. Pode ir lá na igreja escrito, amo Moisés, que não tem problema. Então, você vê essa situação do judeu. Então, essas categorias judaicas, elas iam confrontar com o Moisés do Novo Testamento, que é Jesus. Então, qual eram as categorias de Jesus? Irmão, olha, se você olhar, está lá no Sermão do Monte, capítulo 5, do Mateus. Então, as categorias de Jesus, é o que ele disse. Meu jugo é suave, bem-aventurado, feliz os que choram. Olha só que diferença. As categorias de Moisés, joga a pedra para lá, joga a pedra para cá, e não sei o quê, aquela coisa toda, porque a lei foi dada para a sociedade carnal. Ali era um novo reino, na plenitude dos tempos, era Jesus. Jesus que superou Moisés absolutamente, não tem nem que discutir. Então Jesus disse, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Olha só, olha a diferença, ó. Subjetividade e objetividade. Hein? Choram, subjetividade, né? Quando você chora, é interior, não é um sentimento interior. Serão consolados, interiormente também. Bem-aventurados, felizes. Olha que lei diferente, hein, irmão. Que espetáculo essa lei de Jesus, né? Felizes os mansos, e não os que têm a espada. Vai lá nas categorias de Moisés. O judeu gostava daquela categoria. Espada para lá, espada para cá. Mas era uma sociedade, entendeu? Às vezes o judeu tem direito de se defender. Você tem que invadir casa de judeu, coisa nenhuma. Você invadir, Jesus disse, se alguém vai invadir sua casa, ele resistirá. Então não tem que brigar com o judeu. Deixa o judeu ser judeu. Eu sou brasileiro, ele disse, acabou o problema. Qual é o problema do judeu ser judeu? Churchill falou para um alemão, qual é o problema dele ter nascido judeu? Me diga, alemão, falou para o amigo dele alemão. Qual é o problema, qual é o pecado dele ter nascido judeu para vocês odiarem? O alemão ficou assim, sem saber o que fazer. Churchill, antes de começar a guerra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Olha que diferença. Olha o brilho do sermão de Jesus, das categorias de Jesus, irmão. É surpreendentemente superior. Por isso que seriam julgados por Moisés e julgados pela natureza. Filósofos, etc. e tal, que falam de Deus ser supremo sem Jesus, vai ter julgamento, isso não vai ter jeito, não. Não tem como. Eu vejo lá no Facebook, eu faço parte de grupos assim, falo, Deus de Spinoza. Falei, está certo, Deus de Spinoza. Ele terminou dizendo que tudo é Deus, Deus é tudo. É um panteísmo. Por isso que os judeus excomungaram ele. Não precisava mais. Né? O judeu não gostou. Deus é a natureza, então fora da sinagoga. Bem-aventurados misericordiosos. Jesus, as categorias de Jesus são brilhantes. Bem-aventurados misericordiosos. Aí, subjetividade, felicidade interior, não é uma coisa subjetiva do pensamento? Jesus diz, alcançarão misericórdia, objetividade. Olha a diferença da lei de Moisés. Bem-aventurados misericordiosos. É um sentimento interior, sim, só que tem objetividade. Alcançarão misericórdia. Agora a lei de Jesus, aqui é a lei de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração. Olha que leis esplendorosa, limpo de coração. Nossa sociedade hoje, com internet, Windows, né, janela do pecado aberta, não é verdade? Você querendo, às vezes, quando eu tenho que deletar do celular da Lana, porque tem umas coisas lá que aparecem, né? O Windows.
Você sabe que Davi teve um problema com o Windows, não teve? Já existia o Windows no tempo de Israel, né? 1000 antes de Cristo. Não foi, não foi? Não foi de uma janela? A mesma janela que tem hoje. A mesma janela. Deu problema. Então, os limpos de coração, porque verão a Deus. É tudo felicidade com Jesus, né? Jesus é felicidade. A Constituição americana diz que é o direito de ser feliz. Com Jesus você tem o direito de ser feliz. Que coisa é? Bem-aventurados pacificadores. Olha só. Feliz os que ajudam a resolver problema. Não é? Às vezes você não consegue, mas você vai lutando para resolver. Né? Não é assim? Não, o Bispo Claudemir, não é verdade? Todo mundo luta assim, não é? A Margarete, o Osmar, tanta luta, etc. Todo mundo tem essa lutinha aí, essa guerrinha. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Às vezes eu fico pensando, às vezes tem pacificador político que vai resolver um problema de guerra. E pacifica. Diz que Pelé foi jogado na África, tinha 2 tribos guerreando lá ferozmente, se matando, né, arrancando uma cabeça do outro. Aí anunciaram, Pelé vai jogar no campo lá. Aí os inimigos falaram assim, vamos ter que dar um tempo aí, porque Pelé vai vir aí, como é que faz? Todo mundo parou a guerra, os inimigos, A e B. Depõe as armas, vamos ver Pelé jogar. Olha, que absurdo. Não é? Foi um pacificador, né? E fazer uma coisa dessa, né? São chamados filhos de Deus. Às vezes você vê grandes políticos, vai lá, consegue trazer a paz. Às vezes não consegue. Abrão Lincoln se esforçou, coitado. Mas não, teve a guerra norte e sul lá nos Estados Unidos por causa de racismo, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguido por causa da justiça. Aí tem várias derivações nessas categorias. Você pensa assim, só quando é perseguido porque pregou o evangelho. Não é não. Tem várias outras coisas também. Às vezes você é perseguido porque pregou o evangelho. Ou porque um despertamento, né? Eu, por exemplo, quando eu preguei para os grupos 17 jovens católicos aqui em Ribeirão, você fica assim, qual é a razão de um padre achar ruim, de um delegado achar ruim? O que tem um delegado a ver com isso? Me perseguindo, botando aquela camburão para ir atrás de mim? Porque converteu 17 jovens universitários, falaram que eu fiz lavagem cerebral. Mas como é que eu vou fazer lavagem cerebral um estudante da USP, da UNAERP? Como é que faz isso? Eu fui acusado de fazer lavagem cerebral. Eu ia levar 17 jovens ao suicídio, né, Maria? Maria lembra uma parte dessa aí. E dava no rádio que eles queriam me pegar. Mas eu não tinha medo, não, porque também pensei, sei lá, perigo é você ir nesses delegados, te dar uma pancada maldade, e você morre, né? Mas é só se Deus permitisse também. E eles perseguiam no rádio e tal. Eu falava, mas eu ficava a saber assim, por quê? Jesus disse, perseguidos sem razão, me odiaram sem motivo. É esquisito, né, a pessoa odiar sem motivo. Já odiaram Jesus sem motivo. O bispo Claudemir lembra, né, bispo Claudemir? Aquele período, inclusive, desses períodos, ele passou muito bem por isso aí. Então, por quê? Por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, quer dizer, quando você sofre esses impactos, Deus abre porta da tranquilidade, da felicidade. Você nem está aí, está tranquilo. Você fica tranquilo mesmo. Deus dá um jeito. E é legal você deixar por conta de Deus. Você fala assim, se Ele quiser que você morre na mão de um delegado, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se o delegado vai. Aí um dia
eu morava no Del Bux. Eu levantei, eu falei, vou de pé na cidade hoje. Estava um dia assim, claro, o céu brilhante, brisa, né? Cintilante, como disse aqui o bar José Crone. Eu vim andando, o Jefferson tinha uma farmácia aqui na Tamandaré, bem ali embaixo. Eu vim andando e falava, vou visitar o Jefferson. Cheguei lá, bom dia, Pai do Senhor, tudo bom? Tudo. Aí o Jefferson, você sabia? Eu falei, o delegado morreu. E o delegado morreu. Na hora o senhor me mostrou, o delegado morreu. E morreu assim, que nem Herodes, vindo ali de um clube que tinha aqui de natação, Ipanema Clube. E quando ele saiu, não sei para onde, deu um negócio lá e morreu. Morreu. Falei, olha só. Também, né? Mas eu tinha entregue tudo na mão de Deus também, já tinha entregue já. E depois, o padre foi transferido para São Paulo. E o radialista foi mandado embora. Sumiu tudo. Não ficou ninguém em pé. Então, você tem que confiar em Deus. É um período interessante. Claro que eu não procuro isso, não, de jeito nenhum. Então, Jesus sempre fez ali sua lei. Aqui é a lei de Cristo, sabe? Você diz, nós estamos sob a lei de Moisés, 10 mandamentos. Estamos sob a lei de Cristo. É muito mais de 10. 100, talvez, ou mais, nem sei. Bem-aventurado quando vos injuriares, perseguirem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram profetas antes de vós. Então, aí você vê, que essa é a primeira dimensão da esperança. A esperança começa assim, esse julgamento que Jesus disse. Quem vos julga é Moisés. Quem vos julga é a natureza. Porque, se você ler os versículos anteriores, você vai ver por que Jesus disse isso. Porque rejeitaram. Lê o capítulo 5 para você ver que confusão. Até que chega nessa hora, Jesus, vendo que eles confiavam e tinham esperança nas categorias de Moisés, Jesus diz, quem vos julga é esse fundo cultural que está na vossa mente. Ele está tudo na mente deles, confiava naquilo. Confiava plenamente em Moisés. Era uma devoção absoluta. Era aquela história, Deus no céu e Moisés na terra. Ou talvez Moisés e Deus no céu e na terra, ninguém sabe, né? Porque era muita coisa. E Jesus disse, quem vos julga, não é Deus que vos julga. Nem eu, Jesus disse. Porque ele já tinha sido julgado. Quem vos julga é Moisés, em quem vocês depositam a esperança. Porque era a categoria, a palavra, o texto, ele é literalmente exatamente isso, né? Exatamente isso. Quem vos julga? Categorezo, irmãos. Quem vos julga? É uma categoria que você olha assim, como é que essa categoria, em 5 gêneros, em 10 derivativos ou mais, julga alguém? É simples. Só você vê a categoria de Moisés e as categorias de Jesus. Só você vê o monte Sinai e o monte das Oliveiras. Só você vê a pessoa de Moisés e a pessoa de Jesus. As figuras neotestamentárias que apontavam para Cristo, que Moisés disse para os judeus, e eles fizeram cara de sonso. E ainda quiseram brigar com Jesus. Não deu certo. Ficaram ruins, ficaram muito mal, ficou muito má a situação. E a coisa foi só esquentando, né? Eles foram brigando, Jesus nunca amenizou isso aí, não. Não teve esse acordo com o judeu.
Ele se manteve filho de Deus, superior a Moisés, superior à lei, cumpridor da lei e cumpridor de todas as figuras, de todas as categorias apresentadas por Moisés. Portanto, isso julgaria o judeu, julgaria os filósofos, julgaria as pessoas que dizem que não creem em Deus. Como é? Não creio em Deus. Mas como assim? Não creio em Deus? Então, existe Deus? Veja o que o ateu diz. Érico Veríssimo dizia, o ateu não constrói nada, é uma coisa inútil no olhar e o lírio do campo. Não constrói nada ser ateu. Como é que você diz, o ateu diz, não creio em Deus? Como assim? Em Deus? Então existe Deus. Não creio em Deus. Você vê como é inútil a filosofia do ateu? Ele diz, não existe Deus. Como assim? Deus? Você não pode dizer isso. Você não crê? Ateu bom é ateu caladinho. Se falar, já estragou a própria filosofia dele, quando ele diz, eu não creio em Deus. Então, existe Deus. Você só não crê. Por isso que é julgado pela natureza. Entendeu? A Bíblia é um livro muito bom, não é? Assim, é muito interessante. Às vezes, você aprende coisas interessantes. Vamos ficar de pé. Levanta aí o vinho, o pão. Pronto, aí. Só segura aí, vamos orar, amém? Pai, abençoamos o pão e o vinho, símbolo do teu corpo, do teu sangue, dado por nós na cruz do Calvário, para a remissão, perdão do nosso pecado, e nós somos agradecidos, amém. Você tem na mão o pão, levante o pão, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário, como sejamos agradecidos. O cálice da nova aliança, firmada no sangue de Jesus. Bebamos, sejamos agradecidos. Levanta a mão direita e diga, Pai, graças te dou. Pelos meus irmãos, pela igreja, pelos pastores desta cidade, por todos os irmãos desta cidade, por aqueles que buscam a Deus, por aqueles que servem a Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha, vamos cantar assim, olhando para o irmão do lado. Sim, a pessoa cantou aqui olhando para Jesus. É verdade, você pode olhar assim, qualquer canto, qualquer Jesus, mas se olhar para o irmão, você vê Jesus assim, um pouco mais perto. Então olha para o seu irmão do lado. Pode pegar na mão assim, ó. Aí. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Tem gente que não está olhando no rosto do outro, né, Théo? Então, tem que olhar, não tem para que eu fique rindo, não. Pode ir, pode ir. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação.
E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.